Olá, eu sou Geisa Braga, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Alma. Hoje estou aqui com Rai Barreto, Juliano Moreira e vamos falar sobre intolerância religiosa. Então, a religião tem o poder de unir, consolar as pessoas, trazer aconchego. Por que é que ao invés disso tudo, o que a gente vivencia é guerra de religião contra religião, de pessoas? O que é que acontece? Por que essa intolerância religiosa toda acontecendo? É global, né? É um problema global. Não é só aqui. A gente não está falando só de Brasil. A gente está falando no mundo. Com todo ser humano. O problema não é a religião. O problema é os seres humanos que estão ali dentro da religião e que é em qualquer lugar onde tem ser humano vai existir ainda, na nossa condição, no meu entender, conflito. Porque a religião, observe, né? A religião que é do grego religare, né? Vem de religar o homem a Deus. Para o hebreu, não existe o termo religião. Porque para o hebreu, Deus e o homem, né? Eles são sempre ligados, eles são sempre interligados. E que, de certa maneira, é correto, porque se a gente parar para pensar, nós estamos sempre em ligação com o divino. Nós somos frutos da divindade, então nós somos ligados intrinsecamente. O grande problema das religiões são os religiosos, que por não compreenderem, muitas vezes, as suas próprias religiões, buscam, através da belicosidade, querer sobrepor a ideia do outro através da violência. Aí pode ser na política, pode ser na religião, pode ser em qualquer áreas. Então a religião é só mais um dos lugares onde existe o ser humano e que acaba tendo isso. Eu sou de uma religião X, não aceito que a religião Y se manifeste, porque eu acho que a religião X é a melhor. A religião Y acha que é melhor do que a X e a Z, e por assim dizer. E é por assim vai, né? E achar que tudo é justificado em nome de Deus também é até uma blasfêmia. Você justificar uma guerra por conta de religião, né, de posições diferentes por conta de Deus. Deus? Tá faltando Deus aí, na verdade, Faltando não? tolerância, né? Acho que é o que falta, tolerância. Em verdade, se as pessoas entenderem que religião só muda o comportamento do ser humano, e o que muda o ser humano na sua essência é a religiosidade, estariam mais preocupadas em estabelecer religiosidade dentro das religiões do que meramente discutir, né, qual a religião que é melhor. Você é do Comitê de Interreligiosidade, né? Assim que fala, como é? Comitê Comitê Interreligioso da Bahia. Interreligioso da Bahia. A Bahia tem muitas religiões, né? E religiões de matriz africana aqui, então, a gente tem mesmo forte pela herança, né? Do povo Ancestralidade. escravizado, né? Da ancestralidade. Como que você vê na Bahia hoje essa situação de preconceito e intolerância, principalmente com essas religiões de matriz africana? Ainda é muito grande, né? Ainda é muito grande e muito velada muitas vezes. Isso é muito comum. Não há um dia, talvez, que não ocorra um caso de intolerância religiosa. É lamentável, chega a ser até um racismo religioso. Aí não vamos muito longe, não. Nós espíritas também sofremos, né? Também sofremos. Eu vivi um fato desse recentemente, né? Todo mundo sabe que eu sou espírita. E uma pessoa conversando com minha filha, cuja filha é evangélica, e ela é evangélica, disse a minha filha, ó, na sua casa não tem Deus, né? Então, imagine, imagine o quanto é pequeno o entendimento Compreensão, né?
a compreensão dessa pessoa sobre o que é religião. Porque a religião deveria unir É. e não separar, né? O propósito é esse, é unir, é ligar, é fortalecer um princípio de Deus entre os homens da terra. Mas as pessoas separam, como se existisse um único Deus. Realmente existe um único Deus, mas não é propriedade de religião nenhuma. E as pessoas querem se apoderar daquilo que não pertence a elas. Deus é de todos. Deus é para todo mundo. Não importa como você chame, não importa a forma com que você pratique a sua religião, mas o Deus é o mesmo. Aí eu particularmente entendo que as pessoas precisam abrir suas mentes. E aí a gente volta a uma polêmica, né, que é uma questão de educação. Quando você não é educado para conviver com as diferenças, quando você não é educado para conviver com aquilo que não é igual ao que eu penso, evidentemente você nunca vai estar aberto a uma proposta que fuja do seu entendimento. Então, eu nem perco tempo com essas pessoas, de verdade. Perco meu tempo. Deus é. Tem, Dizia Humberto Holden. Deus é. E para mim o que é interessante são duas características que para mim predominam nessa ideia, que é, primeiro, a ignorância, né? Eu tenho acesso, muitas vezes, à lei sobre o que é Deus dentro da minha religião, mas não consigo compreender e ignoro fatos, às vezes, por não conseguir captar, às vezes por não conhecer, muitas vezes, às vezes, são pessoas que utilizam isso de forma perversa, né? De forma perniciosa, até para desvirtuar algumas pessoas dentro do uso da religião. Segundo, é um processo de antropomorfização de Deus. Observe que nós burlamos o conceito de que nós somos a imagem e semelhança de Deus no sentido de essência, no sentido de que, né, somos parte dele, no sentido de que somos criados dele, mas não somos ele. A criação não é o Criador. E o Criador, ele não tem características da criação. A criação tem características do Criador. Só que o que nós fazemos com a antropomorfização, nós atribuímos à divindade características que são nossas, Humana, né? humanas. Aí a gente entende que um Deus se vinga, se ira, Castiga. como se Deus tivesse essas características que são nossas, humanas. E eu entendo muitas vezes que nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o abstrato, com algo que não é palpável. E por termos essa dificuldade, nós tentamos aproximar a divindade para aquilo que é palpável. Então eu trago Deus à minha imagem e semelhança, de acordo com a minha construção interna, com aquilo que eu consigo captar. Daí a gente entende também as grandes divergências, né, da pessoa se polarizar, a pessoa ter uma intolerância com outra, com o credo da outra, com o que a outra acredita, e como se Deus estivesse preocupado, como se Deus tivesse, né, não tivesse mais nada para. Eu fico admirado às vezes com as situações, assim, com os absurdos que eu escuto assim sobre o que é Deus, como se Deus não tivesse mais nada para fazer. Imagine Deus ocioso. Imagine Deus assim sem fazer nada, olhando lá de cima para a Terra, que é um planeta que vive na periferia da Via Láctea, que é a nossa galáxia, que tem um Sol que é um solzinho da grandeza, né, que está ali. E a gente se acha o supra-sumo do universo. E como se Deus, que tem trilhões de galáxias, trilhões de planetas, de sóis, de sistemas solares, a Terra fosse o único lugar habitável e Deus fez só a Terra com pessoas inteligentes.
e o restante é tudo para contemplação da gente, e ser circunscrito de determinados tipos de pessoas. Imagine, é uma limitação do pensar muito grande, de achar que Deus é determinado, é uma determinação de uma determinada religião, ele é pertencente a uma determinada religião ou seita. Deus, ele é Deus. Deus é. Deus é. Agora, o entendimento, a compreensão que eu tenho de Deus, como eu vou chamar Deus, é de cada um. Não me preocupa se fulano vai chamar Deus de Alá, de Emmanuel, se vai chamar de Já. Zambi, Já, Lodomare. como vai chamar é de cada um. Né? A gente se pega tão pequenos detalhes assim, e eu acho que a gente se perde nessa questão da religião. E é o que a Rai falou, né? Eu acho que a gente se perde muito na religião, e a gente se preocupa muito com a religião e se preocupa menos com a religiosidade. A gente devia estar preocupado muito mais com a religiosidade do que com a religião em si. Agora, assim, o que ajudaria, na verdade, a construir ponte entre as religiões? O comitê é um deles, né? É uma das práticas que eu acho que ajuda muito. Que vocês podem falar sobre isso? Você, principalmente, quer Tem que haver do comitê. iniciativas, né, de entendimento e a disposição ou a predisposição dos líderes religiosos conviverem com outros movimentos religiosos que não os dele. Então, a gente precisa entender um conceito de que diferença não é defeito, né? E o que nós entendemos é que há aí uma busca para ver qual é a religião melhor, né? E enquanto houver essa busca, a coisa vai ser intolerante mesmo, porque não vai haver espaço para uma convivência sadia, harmônica, pacífica entre as religiões. Primeiro começa entre os homens, como o Juliano falou. Aí depois você parte para o nível da religião. Só que os homens não estão dispostos a abrir mão, né, daquilo que é o seu feudo, o seu entendimento único de que só existe aquele modelo. E engraçado que na minha peregrinação, né, entendendo outros modelos religiosos, eu percebo que cada um tem o seu ponto de contribuição, tem o seu peso de contribuição, independente, né, do ambiente religioso que nós estamos falando. A gente sempre tem o que aprender e a gente sempre tem o que ensinar, o que levar. Então há uma troca que poderia ser muito mais positiva se houvesse essa permissão entre os homens. Mas me parece que, ao invés de permissão, há uma busca pela dominação. Como se uma religião tivesse que dominar as pessoas e ser melhor do que as outras religiões. Eu acho que, quando se fala de Deus, não se cabe esse tipo de postura ou de pensamento. Acredito muito que a tendência, e aí eu não sei nem como isso vai soar ao ouvido de muitas pessoas, mas a única tendência que vai existir em relação às religiões é que elas vão ter que aceitar a realidade do espírito. Isso é fato. Porque o espiritismo não vai ser religião no futuro. Isso é um fato. Mas vai ser o futuro das religiões. Vocês ouviram isso? Repita aí, por favor, novamente. O espiritismo não vai ser a religião do futuro. Isso é fato. Mas o espiritismo vai ser o futuro das religiões. Isso é inegável. É a única proposta que vai poder conciliar, unir e fazer com que os seres humanos entendam
que a grande realidade do universo não se resume à Terra. Não se resume a um livro ou meia dúzia de livros. Ou talvez de regras. Porque a grande regra que nós conhecemos no universo é a regra do amor. As outras regras são originárias do pensamento humano. E a única religião que não surgiu da ideia de um homem foi a doutrina espírita. Todas as outras religiões vêm de um pensamento de um homem. O espiritismo, ele se torna diferente porque ele vem, né, de uma manifestação de fenômenos pelos espíritos. Então, até nisso a doutrina espírita é diferente. Então, não resta outro entendimento a não ser esse. E sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, né, que somos espíritas, mas tá aí a ciência com tantos estudos baseados na existência do espírito. Física quântica, né? Ciência. E se o futuro das religiões não quer dizer a extinção das religiões, Não. né? Para que as pessoas também não achem que dizer assim, pô, então vai estar dizendo o que a religião, o futuro da religião vai ser todo mundo ser espírita? Não. É a compreensão do mundo espiritual. Porque a partir do momento em que se há espírito, a gente fala muitas das religiões falam sobre espírito, sobre a manifestação espiritual. São religiões espiritualistas, falam sobre o mundo espiritual. A partir do momento em que você descortina esse lado espiritual, que você abrange, amplia, você cresce. Então, não é que você vai deixar de ter suas manifestações, mas vai ampliar o conceito de mundo espiritual para essas religiões, inclusive até para poder atrair outras pessoas também. Porque como a gente observa hoje as religiões, acaba afastando muito mais as pessoas do que atraindo. Hoje as religiões acabam afastando mais as pessoas do que atraindo as pessoas. Por conta dos religiosos, não da religião, mas por conta dos religiosos, das pessoas que estão à frente. Pela questão de como entende, pelo entendimento, como traz. Isso acaba, em vez de criar uma atmosfera favorável para que as pessoas tenham contato com Deus, tenham contato com o divino, com a divindade, acaba se afastando. E como se o ateu também não tivesse contato com Deus, né? Como se o ateu tivesse relegado ali, né? É como se Deus... Me lembra muito, sabe o quê? Aquela passagem que Jesus fala, se eu não me engano, acho que está no Sermão do Monte. Ele fala assim: qual de vocês que o filho pedindo pão daria pedra? Que pedindo... eu me esqueci agora o que é, daria uma serpente. Se vós, que não sois bons, sabe dar bons presentes, quem dirá Deus que está no céu? Então, se a gente tem um entendimento realmente do que é Deus, Deus, para ser Deus, ele tem que ser bom em tudo, potência em tudo, ele não pode ter nada de ruim. Se ele não tem nada de ruim, e a gente olhando, nós, que somos seres humanos, que somos falíveis, né, que erramos, estamos aqui no processo de aprendendo, sabemos olhar para nosso lado, para os filhos, para sobrinhos, para quem tem sobrinhos, e pensamos o melhor para eles, quem dirá Deus que está lá no céu? Se nós, dentro da nossa condição ainda limitada, a gente consegue pensar algo de positivo para nós, quem dirá Deus? Então é que a gente tem que abrir a nossa mente para o que é Deus, para entender o que é Deus, para esse universo, né? Para que a gente possa começar a criar uma atmosfera favorável para que a gente perca de vista essas ideias limitantes que nos prendem ainda a achar que a minha religião é melhor do que a outra. Então, a gente queria, com esse episódio, plantar essa sementinha na cabeça de cada um de vocês. Vale a reflexão, como em todo episódio.
Obrigada por vocês estarem aí com a gente. Compartilha o vídeo, curte, ativa o sininho e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!